isso aí, era o que era o previsto para hoje. Então vamos lá. Vamos entender um pouco essa análise, que a gente, vou te falar, gente, que essa análise de correlação pode não ser o objetivo final dos nossos estudos. Normalmente não é. Raramente um estudo é só quer ver correlação. O estudo vai sempre além, mas a gente sempre faz correlação em todo estudo. Tá? Então, eu vou estudar tal coisa, linguagem, vou estudar memória, vou estudar funções executivas, eu vou estudar inteligência, beleza. Mas pode ter certeza que você vai fazer uma análise de correlação em algum momento do seu estudo ali, só para ver se suas variáveis andam no mesmo caminho, se elas não andam, se tem uma relação legal ou se não tem. Então pode perceber que todo projeto aparece assim, na análise que você vai mandar o projeto para o doutorado ou para o mestrado, né, para a faculdade, universidade ver, na análise estatística sempre está lá, você pode reparar em todos os projetos, normalmente a maioria vai estar. Nós vamos usar 5% de significância, isso nós já vimos, o alfa, né? Vou usar média de desvio padrão para todas as variáveis, que são as análises descritivas. E também vamos fazer correlações, né? Então, correlação é algo muito útil, porque toda pesquisa a gente faz. E é útil porque você pode ter um dado legal que você nem imaginava, e aí deu correlação. Se você for procurar na literatura, será que tem a ver essa correlação? Se você encontrar que sim, já tem um negócio para publicar aí, né? Um dado legal. Então, vamos lá. Correlação. Análise de correlação ou R de Pearson. Então, vamos lá. Correlações bivariáveis. Quando consideramos o relacionamento entre duas variáveis, chamamos isso de correlação bivariável. Porque é bivariável por conta que nós temos duas variáveis aí se relacionando. Se as duas variáveis são associadas, dizemos que elas são correlacionadas. Eu não sei por que aconteceu aqui no livro, cara. Eu li várias vezes para ver se essa palavra aqui, ó, correlacionadas estava diferente dessa dentro do parênteses. E não, né? Eu não sei porque repetiu, entendeu? Né? Ó, se duas variáveis são associadas, dizemos que elas são correlacionadas, aqui está de novo, correlacionadas. Ou é um erro, e tem erros aqui de português, que eu estou comparando com o livro inglês, tem alguns errinhos, então eu não sei por que repetir nas palavras, uma dentro do parênteses, outra não. Mas beleza. Isso significa que elas covariam. Então, com certeza vocês já viram falar, porque tal variável covaria, vou colocar isso para covariar no seu trabalho. Então, covariar significa quando os valores em uma variável mudam, valores na outra variável mudam na maneira previsível. Então, é quando uma variável muda, aí você espera que se uma mudar, os valores na outra também vão mudar. Então, aqui está. Em outras palavras, as variáveis não são independentes. Parece que elas têm relação, porque quando uma dá um passo, parece que a outra também dá um passo. Então, você consegue prever a outra, né? Isso mais com regressão. Mas a ideia da regressão seria uma correlação que a gente pode pôr inferência, aqui a gente não põe inferência, aqui a gente só vê relação das variáveis. E a ideia é, então, que elas não são independentes quando elas variam ou variam para o mesmo sentido, ou positivamente ou negativamente. Né? Elas não são independentes. Ó, tirando conclusões a partir da análise de correlação. O relacionamento correlacional não pode ser considerado como um que sugere causalidade. Então a gente não pode falar assim que X causa Y. Na correlação não dá para fazer. Quando nós formos em regressão, aí vamos poder falar isso. Na correlação, não. Lembre-se, no capítulo 1, dissemos que você não pode sugerir causalidade com correlações. A gente falou bastante isso ali no começo. Né? Se uma associação significante existe entre duas variáveis, isso não quer dizer que x causa y, ou alternadamente que y causa x. Então aqui, gente, correlação não tem causa e efeito, tá? Só quer ver a relação dessas variáveis. Análise estatística pode nos mostrar se duas variáveis são relacionadas estatisticamente. Mas a análise não pode nos dizer as razões pelas quais elas estão correlacionadas. Por que elas estão correlacionadas não é a correlação que vai dizer. Ela só vai dizer se tem relação ou não. Então, por exemplo, a variação dos scores em Y foi causada pela variação dos scores em X. Isto é, X causou Y. A gente não pode falar isso. A variação dos scores em X foi causada pela variação dos scores em Y. Isto é, X causou Y. A correlação entre x e y pode ser explicada
pela influência de uma terceira variável z, ou até mesmo por várias variáveis. Então, não só uma terceira variável, mas várias variáveis fora daquele modelo. A correlação entre elas é puramente casual, tá? Então, vamos supor que duas variáveis x e y estão correlacionadas, isso poderia ser por quê? Tudo isso aqui poderia acontecer, mas a correlação não vai nos dizer. De novo, repetindo, na regressão, sim, vai conseguir dizer o quanto x causa y. Mas na correlação, isso não dá para falar. Só dá para falar que x e y têm relação, se é positiva ou negativa, ou se não tem nenhum tipo de relação. Então, nós temos aqui um exemplo. Ó. Em uma ocasião, pedimos aos nossos alunos que fizessem uma análise de correlação de algumas variáveis. Quando fazemos isso no computador, é muito fácil cometer erro de incluir variáveis que não são relevantes. Um de nossos alunos incluiu o número de participantes. A variável lá no banco de dados era o número de participantes, com outras variáveis erroneamente. Ela nos mostrou que número de participantes tinha uma correlação positiva alta com autoestima, uma das variáveis. Na verdade, não havia um relacionamento real entre essas variáveis. É importante, portanto, ter em mente a possibilidade de que um relacionamento demonstrado por uma análise de correlação pode ser espúria, então pode ser por qualquer coisa. Então, no fundo, mais do que estatística, de fato, e mais do que a correlação de positiva ou negativa, é importante você ter uma teoria por trás, ter artigos que sustentem aquela relação. Se você não tiver, ela pode ser considerada algo espúrio, que acontece, mas não tem uma explicação lógica para isso. Tá? Então, por isso que a estatística é uma ferramenta, mas o mais forte de tudo é a teoria, o que está por trás, os artigos, os livros, quem você está se baseando. Cabe ao pesquisador determinar se as correlações estatisticamente significativas são expressivas e importantes, né? E excluir fatores aleatórios. Então é isso que eu falei para vocês, que a estatística, a correlação, ela vai nos ajudar nesse sentido. Vamos aqui. A exploração do relacionamento entre variáveis pode incluir os seguintes passos. Vamos lá. Inspeção dos diagramas de dispersão. A gente vai ver. Tá? Então, ela até sugere no livro que antes de você começar a rodar as análises, você jogar tudo num diagrama de dispersão. Qualquer programa estatístico, e até o Excel faz esse diagrama de dispersão, e no diagrama de dispersão, você vai conseguir já olhar qualitativamente se há uma relação ali ou não. Tá? Um teste estatístico chamado R de Pearson, que nós vamos ver, que nos mostra a magnitude e o grau de relacionamento e a probabilidade de tal relacionamento ocorrer devido ao erro amostral, então aquele alfa 0 de 0,05, dado que a hipótese nula é verdadeira. Limites de confiança em torno da estatística R, dá para pedir, e aí a interpretação dos resultados. Então, a ideia que ele sugere é ver o gráfico de dispersão, ver o R de Pearson, e aí o R de Pearson sempre vai dar a probabilidade P, se ele, a gente pode considerar, rejeitar a hipótese nula, ou se não dá para rejeitar ela. Podemos ver os limites de confiança desse R, que aparece para nós, e depois a gente tem que interpretar os resultados com uma literatura, uma teoria por trás. Quais os objetivos da análise de correlação? Então, o propósito da análise de correlação é descobrir se existe um relacionamento entre as variáveis, que é improvável de acontecer devido ao erro amostral, considerando que a hipótese nula é verdadeira. É improvável de ser espúrio, tá? A hipótese nula é que não existe relacionamento entre as duas variáveis. Isso a gente viu bastante sobre aquela questão de hipótese nula e alternativa. Então, relacionamento das variáveis, a hipótese nula sempre vai ser que não existe relacionamento nenhum. A alternativa é que existe positivo ou que existe negativo. Essa não é a única que a análise de correlação oferece, tá? Então, ela também nos permite determinar o seguinte: a direção, para onde vai essa relação? É positiva? É negativa ou é zero? A força e a magnitude entre as duas variáveis. O teste estatístico, chamado de coeficiente de correlação, vai variar de 0 até 1. 0. Nenhuma relação entre as variáveis. Então, apareceu 0 ali, uma relação não tem nada a ver com a outra. Elas são independentes. Apareceu 1, uma relação perfeita. É quase que uma coisa anda com a outra, né, de forma assim bastante, numa ótima sintonia.
tá? E dependendo do que fosse estudar, pessoas vão entender que se tiverem com relação a um, dependendo do construto que for estudar, pode dizer que uma habilidade, vamos supor, é igual a outra, porque deu um. Então quer dizer que uma habilidade é a mesma, a gente pode chamar que é a mesma coisa que a outra habilidade. Com cognição, isso pode até acontecer, alguns fazem. E aí reduz, né? Eu tenho duas habilidades num gráfico. No eixo Y, né? Vamos ver aqui, deixa eu ver se tem a parada aqui. No eixo, vamos lá. Aqui eu tenho uma habilidade X, não, Y, né? Sempre é Y aqui. E aqui uma habilidade X. Y melhor assim, tá. E aí, Ô, Wander, eu, No próximo slide a gente tinha colocado aquela questão das descrições, acho que fica mais fácil de explicar lá, que já vai ter os dados, eu acho. não, de boa, vamos lá. Então a minha ideia era aqui só falar aqui, ó, que isso aqui eu tenho uma habilidade e aqui eu tenho outra. E no slide que a gente vai ver o próximo, se a correlação for perfeita, alguns pesquisadores fazem o quê? Além de falar que então existe uma habilidade X e uma habilidade Y, eles vão dar um nome só para essas duas habilidades. Porque a ideia da ciência sempre é diminuir fatores para chegar na lei da parcimônia lá e ter uma única função, certo? Então, se chega em habilidades cognitivas ou até emocionais, eles tentam, se for perfeito, a ideia é tentar colocar um único nome para duas habilidades que se correlacionam perfeitamente. Para outras questões, não dá para acontecer isso. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, ó, positivo, negativo e zero, acabamos de ver. Então, quando é positivo, valores altos em uma variável que chamamos de x tendem a ser associados com valores altos na outra variável que chamamos de y. Então, o valor alto de x vai também ter quando uma unidade aumenta em x, aumenta uma unidade em y, certo? Essa é a ideia da correlação positiva. Correlação negativa. Valores altos em uma variável são associados com valores baixos na outra. Então, uma unidade que aumenta em x é uma unidade que diminui em y. Aumenta uma, diminui a outra. Isso é negativo. E zero é quando não tem relacionamento nenhum. Não existe um relacionamento linear, linha reta, entre as duas variáveis. E lembrando que correlação sempre vai tentar buscar relacionamento linear, tá? Acho que é no próximo slide que nós vamos ver esses relacionamentos lineares. Então, R igual a 1, correlação positiva, reta com declive positivo. Então, ó, aqui existe vários pontinhos, eles não é uma correlação perfeita, porque seria um pontinho atrás do outro, mas nós conseguimos fazer um belo traço aqui, e sempre que é um traço reto, né, não é curvo, não é uma curva, nós vamos chamar isso de linear, certo? Porque é algo que é reto, contínuo, tá? Então aqui, se fosse nas habilidades cognitivas, se aqui tivesse uma habilidade, aqui outra, e a correlação fosse igual a 1, muitos iriam tentar, então, criar um terceiro nome aí de habilidade cognitiva, juntando essa habilidade com essa, para diminuir o número de habilidades, porque pode ser que sejam as mesmas habilidades, tá? R igual a zero quer dizer que a correlação é nula, não existe correlação aqui. Nuvem de pontos não forma uma reta visível, ao lado reta hipotética. Então aqui os pontinhos, aqui a reta hipotética, então não tem relação nenhuma. Tem hora que aumenta, tem hora que diminui, você não vê uma tendência. Então aqui a correlação, quando a gente encontra R igual a zero, não existe correlação. E aí existe também correlação negativa, né? Então, menos um, por exemplo. Correlação negativa, reta com declive negativo. Então, a reta do declive positivo é da esquerda para a direita para cima. A negativa é da direita para a esquerda para baixo. Então, quando aumenta uma unidade em x, diminui uma unidade em y. Aumenta outra unidade em x, diminui outra em y, tá? Essa é a classificação dos três tipos, então, que nós vamos ter. Perfeita, não existe relação nenhuma. Perfeita, negativa. Existe correlação entre quando uma aumenta, a outra diminui. Mais exemplos. Número de horas de estudo e desempenho em exames. Era de se esperar que o número de horas de estudo tivesse um relacionamento positivo com o desempenho em exames. Então, quanto mais eu estudo, a ideia é que tivesse uma hora a mais que eu estudo, aumentaria vamos supor, aumentaria uma nota na prova. Quanto mais tempo o aluno passa estudando, melhor o desempenho. O uso de cigarro e usuários de êxtase. Então, Fisk, Montgomery e Murphy, em 2009, descobriram que, em uma amostra de usuários de êxtase,
existia uma correlação positiva entre o número de cigarros fumados e o número de reações adversas relatadas, né? Então, existia uma correlação positiva. Aumentava o número de cigarros e aumentava também o número de reações adversas. Aumenta o cigarro, aumenta a reação adversa. E assim seria a correlação positiva. Então, agora nós vamos para os relacionamentos. Esse aqui é o relacionamento positivo perfeito, quando R igual a 1, tá? Então, ó, já foi dito que o relacionamento positivo, valores altos em uma variável são associados a valores altos na outra e vice-versa. Podemos fazer esse relacionamento ao plotar os valores em um gráfico, chamado diagrama de dispersão ou scatter plot. Então, é isso que eles até sugerem, que é, antes de qualquer análise, façam um scatter plot. O Excel faz, os softwares gratuitos de estatística fazem, o R faz, o Python faz, e o SPSS faz, todo programa que mexa com dados faz o scatter plot. Então, quando executamos uma correlação bivariada, temos dois conjuntos de valores. A gente vai chamar valores aqui de scores. Quando plotamos os valores, ou scores, em um diagrama de dispersão, designamos uma variável ao eixo horizontal, e sempre ela vai ser chamada de x. O x, então, é a linha horizontal do gráfico, tá? Designamos a outra variável no eixo vertical. Essa é chamada de y. Não importa qual variável designamos como x e y. Aqui não importa. A variável que você pôs no gráfico x poderia ser y, e no y poderia ser x. Na correlação, aqui não tem importância. Quando formos ver regressão, aí importa, né? Você tem que saber o que você vai pôr no x e o que vai pôr no y. Aqui, você não precisa ter tanto esse cuidado. Só um detalhe. Não importa, contanto que as duas sejam variáveis contínuas, numéricas contínuas. Se tiver uma que seja numérica discreta, por mais que você possa rodar a correlação, o ideal é que você pegue e coloque a discreta no eixo X. Isso. Outro também, você falou discreta, né? Outro também, se a gente pensar nas variáveis, é categórica. Se a gente quiser fazer com uma categórica, por exemplo, se a gente quiser fazer, aí a categórica também, que nem o Bruce falou, ela deve vir no eixo X e a contínua no eixo Y. Se as duas forem contínuas, não importa onde vai colocar, né? Se for variar, que nem o Bruce comentou das contínuas discretas, ou que são números inteiros, né? Ou, vamos supor, idade. Idade, nesse ponto, talvez fosse mais pertinente colocar no eixo X. Porque idade, porque tem gente que usa idade como contínua. Então, vai pegar os meses, os dias, né, os anos, e aí, se for usar o contínuo, aí tudo bem. Se for usar idade como discreta, 10 anos, 20 anos, 30 anos, aí é preferível colocar ela no eixo X. Não, uma coisa que eu aprendi, assim, nesses cursos perdidos aí de como fazer gráficos, essas coisas assim, parece que existe uma lei não dita de que tudo que for relacionado a tempo, o ideal é que seja o eixo X. Legal, então ficou uma dica aí do Bruce para nós. Então, tudo que tem a ver com tempo, eixo X, e vamos supor tudo que tem a ver com o score, medida, pontuação, a variável, digamos, dependente, né? Vamos pensar. As duas podem ser dependentes, mas vamos pensar em pontuações, né? Que pode assumir qualquer valor dentro daquela escala, aí poderíamos colocar no Y. E o que tem a ver com tempo, digamos, poderíamos colocar no X. É difícil você ver gráfico de correlação, que as pessoas, mesmo que usem idade como contínua, coloquem a idade no eixo Y. É muito raro ver isso. Eu já vi, mas é raríssimo. Normalmente a idade vai no eixo X mesmo, tá? Então, ó, para construir um diagrama de dispersão, pegamos o valor de cada pessoa nos eixos X e Y e plotamos onde os dois se encontram. Cada ponto representa dois valores, x e y. Então vamos lá. Tá, você quer o gráfico, não é ainda? Vamos lá. O relacionamento positivo perfeito é apresentado no diagrama de dispersão na figura 6.1. Deixa eu dar uma olhada aí, só indo aqui. Então isso aqui seria um diagrama de dispersão, né, vamos supor, e aqui uma correlação perfeita. Tá? Se a gente traçasse uma linha, ela iria passar por cima de todos os pontos.
Isso, então, consideraria nós uma correlação perfeita. A idade aqui, para dar perfeita, eles deram um exemplo que é a sua idade e a idade da sua irmã. Então, quanto mais aumenta a sua idade, mais velho você fica, mais velha a sua irmã fica também, certo? Então, a ideia é que você vai aumentando a sua idade, ela também vai aumentando. E essa correlação vai sendo perfeita. Tá vendo? Então, quando eu tenho 2 anos, a minha irmã tinha 6. Quando eu tinha 4, ela já tinha 8. Quando eu tinha 6, ela tinha 10. Quando eu tinha 8, acho que nem tem um pontinho do 8, estaria aqui mais ou menos, certo? O 8. Então estaria entre 10 e 12. Quando eu tinha 10, ela tinha ali, acho que 14, perto de 14 ali, 13, 14. Então a ideia é, aumenta uma unidade, ou aumenta alguns anos aqui, aumenta alguns anos também aqui, tá? Então, idade e idade, tem vindo que tem idade nos dois, a gente estava falando disso agora, né? Então, você viu que aqui, como é, isso aqui é título de exemplo, raramente você vai ver isso numa pesquisa, porque isso aqui é óbvio, no fundo, aumenta a sua idade, aumenta a da outra pessoa também, né? Então aqui vai aumentando no x, aumenta no y. Ó. O valor de x aqui é igual a 12. O valor de y é igual a 16. Né? Isso. Dois valores, mas somente um ponto. Essa é a ideia desses gráficos. Esse pontinho, gente, para nós, significa tanto o que está no eixo x, quanto o que está no eixo y. É a junção deles. Certo? Então aqui, 2 anos. Então quando eu tinha 2 anos, esse ponto marca que essa pessoa aqui tinha 2 anos e a outra pessoa tinha 6 anos. Então sempre vai ter um ponto só querendo dizer duas coisas. Quer dizer o nível, o valor do eixo X e o nível e o valor do eixo Y. Então é um ponto que quer dizer os dois eixos. Sempre é isso, nos gráficos de dispersão. Quando você tinha 12 anos, sua irmã tinha 16. Tá? Essa é a ideia. Um ponto querendo dizer duas coisas. Esse é o tipo de gráfico. Deixa eu ver se tem mais uma informação para nós. Ó, um relacionamento perfeito é aquele onde todos os pontos no diagrama encontram-se alinhados. Poderíamos traçar uma linha ali e passaria em cima de todos. Aqui, beleza. Não precisa falar esse exemplo, que é da idade. A gente viu que é perfeito. Atribuímos a idade da sua irmã, o eixo X vertical, a sua idade, blá, 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 X. Acho que deu para pegar essa parte, certo? Aumenta uma unidade em X, aumentou em Y, e os pontos ali estão todos alinhados. Ó, deve estar imediatamente óbvio que o relacionamento é positivo. Quando você envelhece, sua irmã envelhece também. O relacionamento também deve ser perfeito. Para cada ano que você envelhece, sua irmã envelhece um ano também. Então, aumenta uma unidade, um ano em você, aumenta um ano de idade na sua irmã. E por isso que é perfeita a relação. O exemplo acima mostra que você não pode inferir causalidade quando executa a correlação. Não posso dizer que porque aumentou um ano em mim, aumenta um ano nela. Ou porque aumentou um ano na minha irmã, aumentou um ano em mim. Não dá para dizer isso. Só dá para dizer que se relaciona. Quando aumenta um ano aqui, aumenta um ano em mim, aumenta um ano nela. Isso a gente pode falar. Quem causa quem não é aqui. Não é esse tipo de análise que fazemos. Aqui é quando... Deixa eu ver se faço isso mesmo. Tá. Aqui é quando a correlação, agora a gente vai poder ver, por exemplo, notas no exame, por exemplo, e QI, né? Aí a gente pode ver que normalmente, raramente a gente vai encontrar isso aqui, ó. Um pontinho atrás do outro, de forma seguidinha, perfeita. No fundo, não sei, com seres humanos é quase impossível. Se for algo mais com máquinas, né, talvez, engenharia, física, dependendo do que está estudando, talvez se encontre algumas variáveis que se comportem assim. O ser humano é muito mais difícil. Então, isso daqui a gente pode ver, ó, que seria uma correlação positiva, que a gente poderia imaginar uma reta aqui, certo? Até linear, mas vejam que ela não vai pegar todos os pontos. Ela vai pegar alguns e outros não. Né? Então, ó, aqui é QI, então parece que quanto maior o QI da pessoa, mais, quanto uma unidade de QI a mais, parece que aumenta uma unidade também na nota no exame aqui. Mas, correlação não dá para inferir que o QI causa a nota no exame a mais, tá? Isso a gente não pode falar com correlação. Ó, decidimos atribuir os valores de QI ao eixo
vertical Y, e as notas dos exames ao eixo horizontal X. Cada aluno tem 2 scores, um de QI e uma nota de exame. Entretanto, cada aluno contribui com um ponto somente no diagrama de dispersão. Então, uma pessoa aqui, esse ponto diz respeito a uma pessoa e diz respeito a ela, o quanto a nota dela que ela tirou e o quanto ela conseguiu ali no exame de QI. Cada ponto, então, gente, no gráfico de dispersão é uma pessoa. E essa pessoa já está com esse dado acoplado entre o que ela tirou no eixo X e o que ela tirou no eixo Y. Então, aqui, cada pontinho é uma pessoa nessa pesquisa. Relacionamento negativo perfeito. Novamente, devido ao fato de ser um relacionamento perfeito, os pontos do diagrama de dispersão formariam uma linha reta. Então, se a gente traçasse uma linha aqui, tá? Ela passaria em cima de todos os pontos que nós estamos estudando. Então, por isso que é perfeito, porque a linha passaria por cima de todos os pontos. Cada vez que x aumenta, y diminui de um determinado valor de forma constante. Então, um exemplo, tanto no livro lá, eu peguei do livro em inglês, gente, só por causa que ele tem cor, tá? Porque eu estava cansado do preto e branco. Aí eu pensei em colocar, a gente pensou, na verdade, em colocar alguns com cores. Então, vamos pensar, ó. Aqui é dinheiro, eixo X. E aqui é Hot Drink Cup, que é copo de bebida quente. Vamos supor que existe uma máquina, porque em português está que é uma máquina de chocolate, né? Mas vamos supor que é uma máquina que você coloca dinheiro e ela te libera um copo de uma bebida quente, um café, tá? Aí a ideia aqui vamos supor que você foi lá e colocou 10 copos de café na máquina, certo? Então aqui o eixo X é a quantidade de copos de café que tem naquela máquina. E aqui é o dinheiro que entra na máquina. Cada uma libra, porque são ingleses, né, os autores do livro, cada uma libra libera um copinho de café. Então a ideia é que no começo, quando eu não tenho dinheiro nenhum na máquina, zero, eu tenho lá os 10 copos de café, porque como não entrou dinheiro nenhum, não sai nenhum copinho de café. Tá? Se eu colocar uma libra ali para pegar um copo de café, então aumentei aqui no eixo X, não tinha nada de dinheiro, agora tem uma libra. Diminuiu um copo de café dentro da máquina. Tinham 10, como um saiu porque eu pus o dinheiro, agora tem 9. Se eu colocar mais uma libra, agora outra pessoa vai lá e coloca mais uma libra. Tá? Aí agora ao todo a máquina já tem 2 libras. Uma libra mais uma libra é menos um copinho de café. Então agora eu já tenho 8 copos de café dentro da máquina. E assim por diante. Cada dinheiro que vai entrando é um copo de café que vai saindo. Então vai aumentando o valor de dinheiro dentro da máquina e vai diminuindo os copos de café dentro da máquina. Isso é uma correlação perfeita negativa, tá? Aqui os relacionamentos negativos imperfeitos. Com o relacionamento linear negativo imperfeito, os pontos não estão todos alinhados, mas ainda formam um padrão visível saindo do canto superior esquerdo em direção ao canto inferior direito. Então aqui eles já fizeram assim, ó, presença em partidas de cricket. Então cricket é tipo, não sei, eu já joguei, não sei se quem aqui já jogou, poderia até falar, já jogou meio que taco na rua. Alguém já ouviu falar disso daí? Alguém já jogou isso na rua? Ou será que não é do tempo de vocês? Tá. Já joguei na escola. Olha, você jogou na escola. Não, legal. Eu joguei muito na rua, né? Não sei se as pessoas aqui. Era que você tem uma casinha, é praticamente isso, só que isso aqui é mais profissional, né? Mas é uma casinha, você tem um cara ali atrás do time adversário, e aí o cara tem que tentar um outro do outro lado do campo, jogar a bolinha e derrubar sua casinha. É a missão do cara que está do outro lado, né? Você, com esse taco aqui, tenta bater na bolinha, para essa bolinha ir longe, e aí você consegue pontos, porque tem outra pessoa aqui do lado, né? E vocês vão cruzar, você vai para o campo adversário, para o outro campo, e aquele carinha que está aqui vai para o campo que você estava, e aí você vai somando pontos assim.
tá? Só que aqui tem outras regras porque aqui é profissional, mas o taco é meio que querer imitar isso aqui, tá? Então imagina, aqui presença nessa partida, porque na Inglaterra e em outros países tem público para ver isso, né? Tem lota de gente para ver esse tipo de jogo. Na Índia também tem esse tipo de jogo. E a ideia era o rainfall. Em português estava até precipitação, né? E aí eu estava vendo que no inglês ali isso aqui caberia mais como chuva. Então a ideia parece que quanto mais chove centímetros por mês, então parece que quanto maior aumenta a chuva, menor é a presença de torcedores, não sei se tem torcedores ou só espectadores, sei lá, vai diminuindo o número dessas pessoas nas partidas de cricket. Então, isso é óbvio. Vamos pensar no futebol. Quanto mais chove naqueles meses, vamos supor, quantidade de centímetros por mês, aqueles dias que choveram mais, nós vamos ter menor público no jogo de futebol, certo? Então, isso vai diminuindo, né? Vai aumentando a chuva, diminui o número de torcedores no jogo. Isso é uma relação, então, negativa imperfeita. Porque se a gente traçar uma reta, ela não pega todos os pontinhos, mas ela pega vários, mas não pega todos. Então, isso é uma relação negativa imperfeita, tá? E aí tem relacionamentos que são não lineares. Então, ó, note que se um relacionamento não é estatisticamente significativo, então vamos lá que não deu significativo, né? Você não pode rejeitar a hipótese nula. Pode não ser apropriado inferir que não existe relacionamento entre as duas variáveis. Então não é porque... Nossa, pessoal, só um minuto que eu estou com os cachorros numa loucura extrema aqui. Vamos ver se melhora. Pronto, acho que... vamos lá. Eu vou tentar, se tiver muito ruim, vocês me avisam, que aí eu vou tentar dar um jeito nos meus amiguinhos ali. Mas beleza, a ideia aqui se o R não der, se der acima de 0,5, tá bom? Se der acima de 0,5, não quer dizer que não tem relação às variáveis. O que quer te dizer, na verdade, é que não existe uma relação linear. Aquela reta, aquela reta de fato mesmo não existe. Mas não é porque não existe aquela reta que não existe relação, né? Então é isso que esse ponto quer mostrar, ó. Isso se dá pelo fato de que, como foi dito anteriormente, a análise de correlação testa para ver se existe um relacionamento linear. Se existe uma reta aqui, né? Ou, cadê? Aquela paradinha. Ou aqui. Ou aqui. Certo? Mas pode existir relação aqui, né? Então, ó, alguns relacionamentos não são lineares. Então, o que eu vou mostrar, dá para mostrar aqui, é isso aqui, ó. Não sei se vocês já viram isso. Alguém já aprendeu essa curva aqui, esse estudo de Yerkes e Dodson, 1908? Alguém já ouviu falar? Não. Não, beleza. Então, isso aqui, na verdade, eles querem falar sobre isso, eles querem falar uma coisa referente à excitação e desempenho, tá? O arousal seria a excitação e o desempenho é a performance, tá? Então, parece que existe um nível ótimo de excitação para você ter uma melhor performance, tá? Então, quando você vê esse tipo de gráfico, você não pode dizer que não tem relação. O que você não pode falar é que não existe uma relação linear. Mas existe sim uma relação. Parece que pouca excitação, a sua performance não é muito boa. Tá? Parece que existe um nível ótimo de excitação, que aí você vai ter um melhor rendimento, melhor performance. E parece que uma excitação ao extremo, você também diminui a sua performance. Então, essa curva de Yerkes e Dodson quer dizer que existe um nível de excitação ideal para que você tenha melhor performance, ou seja física, ou seja cognitiva, né? Existe um nível ideal. Então aqui, por exemplo, mostrando, ó, o nível ótimo de excitação na performance, tá? E existem os níveis de baixa excitação. Então, por exemplo, com sono, com uma meia alerta, assim, pouca alerta, tá? Sonolento. Então aqui mostra para nós que dependendo da situação,
nós não vamos atingir um bom nível de performance. Então, existe um nível ótimo aqui, perfeito. Se passarmos também, se a gente passa dessa excitação, pode já virar um estresse, pode gerar ansiedade, pode gerar pânico. E aí a nossa qualidade de desempenho, ela é menor. E aí, então, eu quero mostrar aqui, não é linear, mas você pode mostrar que existe uma relação. Existe um momento aqui dos dados que as pessoas vão bem. E que antes desse ponto aqui, parece uma curva normal até, né? Que antes desse ponto, as pessoas não vão bem em desempenho, e depois daquele ponto, as pessoas também não vão bem naquele desempenho. Existe um nível aqui que a pessoa tem o seu melhor desempenho. Então, ó, embora antecipássemos que certo nível de excitação melhoraria o desempenho esportivo, excesso de excitação pode levar a um detrimento em desempenho. Essa lei é uma lei, né? Só que prevê um relacionamento curvilíneo invertido entre excitação e desempenho. Com baixos níveis de excitação, o desempenho, por exemplo, o desempenho atlético, será menor do que se o nível de excitação estivesse um pouco mais alto. Imaginem aqui, né? Se o atleta aqui está com um nível de excitação pequeno, parece que ele não vai render tanto quanto ele poderia. Se fosse aumentando um pouquinho aqui, os níveis de excitação dele, parece que ele vai render mais naquele esporte. Existe um nível de excitação ótimo, que é esse ponto, no qual o desempenho será o mais alto. Além desse nível, a excitação, na verdade, diminui o desempenho. Então, se passar do nível aceitável, você piora, na verdade, o seu desempenho. Pode ser tanto atlético, cognitivo, não importa a variável que seja. Então, aqui quer dizer que, ó, aqui seria fazendo essa curva de Hertz e Dobson, em 1908. Isso aqui é uma curva, né, fazendo aqui de forma como se fosse não linear, mas numa única curva. E você também poderia plotar isso em um gráfico. X seria o arousal, que seria a excitação, e a performance aqui seria o desempenho. E se você pode ver, os pontinhos vão meio que, você vai vendo que eles vão se comportando mais ou menos igual, na verdade igual a essa curva. Essa curva alinha todo mundo numa reta só. Aqui você já vê a dispersão de cada pessoa. Mas dá para ver que existe uma relação. Parece que tem um ponto aqui, ó, que essas pessoas vão bem, elas desempenham bem. E antes desse ponto ou depois desse ponto, elas já não desempenham tão bem aquela tarefa. Então, a ideia não é porque não deu significativo que não tem relação. Isso é um ponto que eles colocam. Vejam os gráficos de dispersão. Eles colocam bastante isso no livro. Ó. Existe um relacionamento entre x e y. Mas o coeficiente de correlação não seria estatisticamente significativo, pois não existe um relacionamento linear, linha reta. Por esse motivo, você deve sempre verificar o diagrama de dispersão antes de realizar a sua análise, para ter certeza de que suas variáveis não são relacionadas dessa maneira, pois, se elas estão, então, não faz sentido utilizar as técnicas descritas nesse capítulo. Então, aqui, talvez, quando você vê esse tipo de relação, não vale a pena usar, vamos supor, a correlação, porque você não vai ver relação linear. E aí você tem que ver um outro tipo que se enquadra melhor com o conjunto de dados que você tem. Então, o Altair falava bastante nas aulas de estatística que eu tive com ele em 2016. Depois fui ver a aula de 2018, ele também falava que coletou dado, coloca no gráfico de dispersão, admire os seus dados, veja como eles estão, veja se sai alguma coisa qualitativa ou não. Não sai, beleza. Aí faz a correlação, vê se sai alguma coisa espúria ou não sai, né? Mas aí beleza. Mas, viu? Dá uma olhada assim, você já tem ideia de um funcionamento, de um comportamento que você pode ter. Então, assim, coletou qualquer dado que for, jogue num gráfico de dispersão e veja o que acontece. E agora nós vamos ver que então existem valores. Como se fosse... existem números aí. Números que vão dizer para nós a magnitude dessa relação, se é grande ou se é uma magnitude pequena, a relação é pequena, ou se a relação até é negativa, né? Então, ó, a força de um relacionamento linear entre as duas variáveis é medido por uma estatística chamada coeficiente de correlação,
também conhecida como R. A gente sempre apresenta normalmente só o R, tá? Que ele varia de -1 a +1. O nome completo do R de Pearson só para saber, a gente nem usa isso, mas só para saber, coeficiente de correlação momento-produto. Mas a gente usa a correlação de Pearson, ponto. Né? Vamos publicar? Então, ninguém usa, raramente alguém usa. Fizemos uma correlação de coeficiente de correlação momento-produto, raramente. As pessoas falam, vamos fazer uma correlação linear paramétrica de Pearson. E aí, lembre-se, +1, relacionamento positivo perfeito, aquela reta na diagonal, da esquerda para a direita, que vai de baixo para cima. Uma reta subindo. Ou -1, relacionamento negativo perfeito. Vai da esquerda para a direita, só que vai de cima para baixo. Tá bom? Então, seria essa diagonal aqui. Só para deixar de exemplo, não fica legal, mas só de exemplo. Eita. Então, assim, positiva, assim, nossa senhora, negativa, tá? Positiva, negativa. Aqui, gente, é uma tabelinha, o livro dá também, tá? Que é essas magnitudes. Então, 0 não existe correlação. Elas são bem independentes, as variáveis. Aí nós temos fraca, tá? Fraca vai ponto 1, ponto 2, ponto 3. Tanto positiva quanto negativa. Então, nós temos as correlações fracas positivas e as correlações fracas negativas. Isso pode aumentar. E aí nós vamos para os efeitos moderados. Ponto 4, ponto 5, ponto 6. É uma correlação positiva moderada, ou -4, -5, -6. É uma correlação moderada, né, negativa. Nós temos também os efeitos já fortes. +7, mais ponto 7, mais ponto 8, mais ponto 9. Então, aqui é uma correlação positiva forte. Ou -0.7, -0.8, -0.9. Temos uma correlação forte negativa. Até chegar nos extremos. +1, uma correlação perfeita, positiva, ou -1, uma correlação negativa, perfeita. E aqui eu só peguei um exemplo para a gente ver isso na prática, então. Então tem esses estudos, né, que funções cognitivas preservadas com a idade são determinadas pelas alternâncias, né, trocas, dependente de domínio, em respostas de rede. Beleza? O mais importante é esse gráfico aqui, tá? Então, veja. A ideia aqui são algumas tarefas, o eixo Y são tarefas, e aqui são as pontuações das tarefas, tá? Então, nós temos inteligência fluida nesse gráfico. O eixo X é a idade. 20 anos, até 40, até 60, até 80. Aqui a idade está como contínua, porque você vê que no meio de cada idade também tem pontinhos. Então, pegaram pessoas de 20 anos, várias pessoas, até 80 e um pouquinho até mais de 80. O que nós vemos aqui? Aquele R, o R de Pearson, um R de -0.68. Então, o P, 0.000001. Então, assim, dá para rejeitar a hipótese nula, dá para acreditar, então, que parece que quanto mais velho ficamos, ou pelo menos uma idade que aumenta aqui, vai diminuindo aqui a pontuação em testes de inteligência fluida. Então, dá para ver que não é perfeito. Se a gente for na nossa tabelinha, a tabelinha mostra que é uma ponto 68. Então, tá daqui para cá, certo? Está mais perto do ponto 7, aqui, né, na verdade que é negativo, do que daqui, né? Então, ela está mais ou menos aqui, assim, essa correlação. Então, ela é forte. Ela está de moderada para forte. Negativa. Porque eu aumento uma idade aqui de anos, diminuo a pontuação aqui na teste de inteligência fluida. Esse aqui me surpreendeu, porque nomeação de figuras, achei que não teria mudança conforme a idade. Esse estudo aqui encontrou que sim. Então, parece que uma unidade de ano que aumenta, diminui essa capacidade aqui, uma pontuação nesse teste de nomeação de figuras. Nossa, tem muito. Os meus idosos sentem muita dificuldade em nomear figuras.
É mesmo, Brenda? Eu tinha ideia que parecia que era uma habilidade que ia ou se estabilizar, não Nada, melhorava. é difícil. Não melhorava. Não, pra eles é tipo um processo super controlado. Eles ficam. E não é que eles não sabem, eles até dão risada do tipo, mano, eu sei o que que é isso. Como assim eu não tô falando? Sabe? Idoso saudável, autoescolaridade com nomeação fácil. Não é. Nem estranhei, não, isso aí. Wander, só para te avisar, eu mutei o seu microfone porque estava dando eco com o cachorro e a Brenda ao mesmo tempo, só por isso. Volta a falar aí, por favor. Wander, você ainda está entre nós? Você desmutou ele, Bruce? Tenta tirar o Você desmutou ele? Eu microfone. não O microfone tá consigo. mutado. Eu não consigo. Desculpa o trabalho. Pronto, agora sim. Agora vocês estão me ouvindo, certo? Estão me ouvindo? Sim. Sim, beleza. Como é que eu vou voltar lá? Calma aí. Se você quiser, Wander, eu separei os dados do meu que a gente pediu para conversar também, eu já mostro rapidinho. Isso, mostra assim, Camila. Eu só vou mostrar esse e aí você já manda bala, tá? Vamos lá. Aí eu paro de compartilhar, você compartilha. Então, gente, só para ver. Então, pelo que a Brenda falou, e eu lembro de alguns mesmo que eles falavam assim, alguns idosos, né? Olha, eu. Deixa eu só ver se eu desmutei ali. Ah, estão me ouvindo, beleza. Alguns idosos falavam mesmo, olha, eu eu sei isso daí, tá na ponta da minha língua, vários falavam assim, né? Tá na ponta da minha língua, mas eu não consigo lembrar, tá? Então vejam que essa habilidade também vai diminuindo ao longo da vida, e é uma correlação moderada, se a gente for ver nesse estudo, 59, então está ainda dentro da classe de uma correlação moderada negativa. Então, não é tão forte que nem a fluida, tá? E compreensão de sentença, você fala uma sentença e vê se a pessoa compreendeu, aqui é uma resposta que ela tem que dar em milissegundos, a gente vê que parece que não tem relação, né? Parece que conforme vamos ficando mais velhos, nem aumenta essa habilidade, nem diminui. Tá vendo que é uma reta quase linear mesmo, ó, 0,03. Tá muito perto tá muito perto daqui, ó, porque aqui é ponto 1, a outra ela é ponto 0,3, então ela está aqui, ó. Então parece que não tem relação entre idade e compreensão de sentença, né? Essa habilidade aqui de você compreender, e aí tem a ver com substantivos, tá? E você poder responder no tempo de reação, tá bom? E ó, o P aqui super alto, então mostrando mesmo que não dá para rejeitar a hipótese nula, não tem relação mesmo. Aqui o P bem baixinho, posso rejeitar a hipótese nula. E aqui o P bem baixinho, posso rejeitar a hipótese nula. Então aqui nós temos uma correlação forte, digamos, de moderada para forte. Aqui negativa, né? Aqui uma correlação negativa moderada. E aqui nós não temos correlação. Beleza? Então agora eu vou passar a bola aí, porque o Camilo vai mostrar uns dados dele. E aí a gente vai poder também ver mais essa questão aí de relações. Então, deixa eu fazer o seguinte aqui. Pronto. Agora já pode ir, Camilo. Beleza. Estão vendo minha tela? Alô? Sim. Ah, beleza. Então, assim, para quem nunca viu, né, eu coloquei os dados aqui no JASP, né, então, só para vocês terem uma ideia de como é, que não é o SPSS que eles usam, e aqui ele coloca a correlação dentro da regressão, então, você tem que vir aqui, colocar a regressão, e aí ele vai fazer, né, eu já fiz para deixar pronto, mas só para mostrar, então, você vai acrescentando as variáveis que você tem aqui desse lado, e vai colocando aqui, e o próprio software vai fazendo as correlações, mostrando, e fazendo os gráficos que você pedir, né, então, aqui eu coloquei a de Spearman, porque meus dados muito provavelmente não são paramétricos, pedir para colocar por par, mostrar a significância e fazer o scatterplot, né, para a gente poder olhar. Mas aí eu vou compartilhar a tela para mostrar alguns dados interessantes que eu
Eu encontrei. Então, assim, aqui há algumas variáveis, né? Então, aqui é como fica a cara do dado que eu estava mostrando. Então, a variável de um lado com o outro. Aqui a potência, né, do R que o Wander estava acabando de falar, né? E o nível de significância fica do lado. E aí tem umas coisas muito interessantes. Então, por exemplo, você vai ver essa correlação aqui, é uma correlação perfeita, né? Uma correlação negativa perfeita. Você fala, pô, seus dados estão muito interessantes, então está tudo certinho. Só que, na verdade, é isso que tem a parte de você interpretar os dados, né? Isso aqui, na verdade, é uma coisa esperada. Por quê? Aqui, só para vocês entenderem as nomenclaturas, né? Então, S quer dizer de sílabas, porque eu uso letras e sílabas nas variáveis. Então, aqui é os acertos que as crianças fizeram ao clicar num joguinho, né? Que é o Crab e o Jelly, né? Que são dois minigames. E aí, é os erros que elas fizeram por não clicar. Ou seja, se você tem uma água-viva e um caranguejo, você pode clicar corretamente, ou se você clicar nela, se você deixar ela passar, você errou porque você não clicou nela corretamente. Ou seja, as duas variáveis são opostas. Então, se você tem 0,3 em uma, você tem que ter 0,7 na outra. Por isso que a correlação é 100% perfeita aqui, nesse sentido. Então, aqui, na verdade, ela é só quase que uma coisa controle. Mas a gente chama coisas bem interessantes. Então, por exemplo, a gente criou um índice, que eu chamei de iniciação, né, só para ter, índice de acertação, só para ter uma ideia. O que é esse índice? A gente pega os acertos, subtrai dos erros, e divide esses acertos somado com os erros. Então, a gente criou um índice de acertos com erro. Então, se a gente pegar o acerto, só o acerto, ele também tem uma correlação perfeita dentro desse índice, o que também é bem legal. Então, você vê que a reta começa certinho, né, ela vai crescendo com as crianças dos pontinhos. Mas aí tem umas coisas que são bem interessantes. Por exemplo, aqui você acha que é uma correlação negativa, mas você vai olhar nas variáveis, parece que não tem sentido, porque, veja, essa aqui é os acertos, clicar, para variáveis com sílabas, e aqui é os acertos não clicar, que também são acertos, também para variáveis sílabas. Então, você fala assim, bom, então se a criança acertar mais aqui, ela deveria acertar mais aqui. Então, né, não deveria ser uma correlação negativa, em tese deveria ser uma correlação positiva. O problema é que quando você vem para olhar os dados, você vê que eles só são assim por conta da escala, né? Então, por exemplo, aqui não começa no 0, porque as crianças já tiveram um bom desempenho. Então, aqui já começa no 0,6 e aqui já começa no 0,5. Então, essa correlação ficou negativa porque, na verdade, as crianças começaram a acertar mais nesse, né? E aí, quando você começa a traçar a reta, ele está menor, mas aqui você vê, ó, aqui é 1, e aqui é 0,9, então são bem altos, é só porque esses acertos estão mais altos. Então, nem sempre dá para confiar 100% em você olhar só isso aqui, né, sem você julgar o sinal, sem você interpretar os dados também. Mas aí, eu trouxe só para a gente explicar, já que a gente está mostrando, então eu coloquei variáveis, essa mesma variável que eu estava usando o tempo inteiro, né, do acerto dos cliques, e com os caranguejos vazios, porque os caranguejos, eles podem ter algum estímulo dentro de uma letra, né, dentro deles, ou pode estar vazio, que também a criança não deveria clicar de forma nenhuma. Então, se você vê a comparação, não existe absolutamente, eu tentei achar o que era menor possível, né, então não existe absolutamente nenhuma correlação entre isso, tanto é que os dados estão super espalhados. Então, é só para usar de exemplo do que seria no meu estudo, né, então, realmente você não é esperado nenhuma correlação entre os cliques que a criança faz corretamente e o número de caranguejos vazios que ela clica errado ou que ela deixa passar, tá bom? E aí, por fim, só para ser o último para mostrar, então, assim, se você pega, a gente pode fazer uma comparação também dos tempos, né? Aqui são o L que eu falei que é só para letras, o RT é de tempo de reação, né? Então, aqui temos a média de tempo de reação para os acertos, e aqui nós temos mediana de tempo de reação para acerto, média de tempo de reação para erro, e mediana de tempo de reação para erro. Então, existe uma correlação entre os tempos, e aí o que o Wander falou da questão de parte teórica, né? Então, eu coloquei só o plot dessa variável do meio aqui, que é a média o tempo de reação médio de letras para acerto, tem uma correlação muito interessante com a média de tempo de reação de letras para o erro. Então, você vai ver que tem uma correlação bastante interessante. E faz sentido, né? Porque conforme você vê as crianças jogando, nas letras, né, essa correlação muda um pouco nas sílabas. As letras, elas são apresentadas no início no jogo. Então, e a criança ainda está no começo do processo de alfabetização aqui. Então, ela não tem uma distinção 100% entre todos os estímulos. Então, ela vai mais ou menos com a mesma velocidade para acertar ou para errar, porque ela ainda está
numa certa proporção. Então, você consegue ver essa linha também caminhando bem direitinho. Tá bom? Era só isso. Vou interromper aqui a apresentação. E para não me alongar muito, que a gente já começou um pouquinho mais tarde. Beleza? Se quiser finalizar, Wander. Cara, acho que é isso. Valeu por apresentar aí, bem legal, mostrando na prática, né? E não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão. A ideia é a gente poder, no encontro da semana que vem, dia 29, avançar o capítulo e aí poder fazer algumas coisas, né? O Camilo abriu o JASP, talvez tanto ele, eu, alguém, ou alguém que queira também, não precisa ser só nós, que queira fazer umas análises de correlações, botar uns gráficos, para a gente poder pôr um pouco na prática, né? A ideia desses capítulos mesmo do livro é sempre embasar a teoria para quando você vê um resultado de um teste de correlação, agora você já tem uma base para interpretar e depois executar. O livro ele está fortemente apegado ao SPSS, porque o livro quer ensinar a usar estatística nesse programa. Mas podemos usar em vários programas, porque existem vários hoje em dia. Então,